Eu lembro que desde quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre produtividade, sobre foco, sobre neurociência, como estudar de forma mais focada, como lembrar do que estudou, desde essa época eu sempre caía em uma mesma equação. As pessoas sempre me diziam técnica Pomodoro, que é nada mais que ficar 25 minutos focado em uma tarefa e depois fazer uma pausa de descanso de 5 minutos e depois ciclicamente e fazendo esses ciclos de foco e descanso durante o seu dia. Mas eu não sei porquê, eu nunca me dei bem com o Pomodoro. Eu simplesmente não consegui estudar de forma focada com esse estilo de estudo, com esse estilo de foco, com esse estilo de se concentrar 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Foi aí que, depois de algum tempo, eu entrei na faculdade de psicologia e dentro da academia eu comecei a ter acesso a estudos de neurociência, a estudos sobre a inteligência, sobre foco, sobre atenção, sobre desempenho cognitivo, estudos acadêmicos mesmo, artigos científicos. E aí eu entendi o porquê que eu nunca me dei bem com o Pomodoro. E eu identifiquei que existe uma forma muito mais eficiente, segundo a neurociência, uma forma que é muito mais eficaz de você distribuir aí os seus blocos de estudo, os seus blocos de foco, os seus blocos de descanso. E que a técnica Pomodoro, ela na verdade, ela vai contra a nossa própria fisiologia. E é isso que eu vou te falar nesse vídeo. Antes de tudo, você precisa saber que tudo na biologia funciona em ciclos. A gente tem, por exemplo, aí o ciclo mais conhecido, que é o ciclo circadiano. Como o nome já diz, é um ciclo dentro de um dia, circadiano. E esse ciclo circadiano, ele basicamente é uma oscilação previsível de vários parâmetros fisiológicos, cognitivos que acontecem dentro da gente. Por exemplo, é por conta do ciclo circadiano que pela manhã você não sente sono, pela manhã você sente, na verdade, alerta e foco, e quando dá à noite, você fica com aquela sonolência, aquela vontade de dormir. E tudo isso acontece todos os dias, porque o seu corpo, os parâmetros fisiológicos, hormonais, de liberação de determinados hormônios, de determinadas substâncias, do funcionamento do seu cérebro, eles oscilam todos os dias em um parâmetro que ele é cíclico, certo? Então todos os dias você vai sentir fome mais ou menos nos mesmos horários, todos os dias você vai sentir sono mais ou menos nos mesmos horários, o seu período de maior foco do dia tende a ser quase sempre nos mesmos horários todos os dias, ou isso deveria estar acontecendo, né? Outros ciclos que a gente tem dentro da nossa fisiologia humana é o ciclo do sono. Então muita gente acha que o sono ele é um processo que ele é linear, que ele acontece, é um processo estático. Muito pelo contrário, o sono ele acontece em ciclos. Nós temos, por exemplo, o sono REM, o sono profundo, o sono leve, a sonolência, enfim. O sono ele acontece em fases que demoram ali entre 90 e 120 minutos. Esses ciclos do sono são chamados ciclos ultradianos, que acontecem em minutos, ou seja, a gente conta os ciclos em minutos, em 90 minutos, e não em horas. Não é um ciclo de 24 horas, é um ciclo bem menor do que 24 horas, que são os ciclos ultradianos que acontecem durante o sono. Só que, mais recentemente, os pesquisadores sobre neurociência da cronobiologia, né, que é o estudo de como o nosso corpo se comporta em cada horário do dia, esses pesquisadores descobriram que não só durante o sono, os nossos parâmetros fisiológicos eles funcionam dentro de um ciclo ultradiano, mas também quando nós estamos acordados, os nossos parâmetros, principalmente a sinalização da atenção e da fadiga, elas também ocorrem em ciclos ultradianos que vão de 90 a 120 minutos. Isso vai ser esse conhecimento que eu acabei de te passar é um pouquinho mais técnico. Eu espero que você tenha entendido, mas ele é importantíssimo para o que eu vou falar a partir de agora. Esse ciclo ultradiano que acontece dentro do nosso dia, ele foi a primeira vez que ele foi citado em um artigo científico, foi um artigo que saiu em uma revista chamada revista Sleep, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas quando o assunto é sono, certo? Essa revista chamou esse ciclo
de atenção e fadiga, ou seja, tem momentos que nós estamos com maior foco, tem momentos que nós estamos com maior fadiga. Dentro do nosso dia, segundo esses pesquisadores, o nome desse ciclo de atenção e fadiga é, anota aí, Basic Rest Activity Cycle, que em tradução livre seria o ciclo básico de atividade e descanso. Eu vou estar te mostrando um gráfico aqui na tela e eu quero que você preste bastante atenção. Esse gráfico aqui, ele mostra basicamente como que funciona os nossos ciclos de atenção e descanso durante o dia. Eu quero que você veja aí que o eixo X, que é o eixo que está deitado na horizontal, ele representa o tempo, ou seja, o tempo que vai passando durante o nosso dia. Já o eixo Y aí, ele está relacionado à nossa capacidade de atenção, o nosso desempenho atencional, de conseguir ali ficar concentrado em uma única tarefa, de dependear uma atenção ali em uma tarefa específica. Veja, portanto, aí, ó, no início do gráfico, que quando a gente senta, por exemplo, na mesa para estudar ou para trabalhar de forma focada em um projeto profissional nosso, veja que a nossa capacidade atencional, ela vai aumentando. Ao passar dos minutos, a gente vai engajando mais na tarefa, fica muito mais fácil a gente ficar lá focado. A gente sabe que nos primeiros minutos são os minutos mais difíceis. Mas, enfim, a nossa atenção ela vai aumentando, existe um crescimento gradual, da atenção. Lá pelos 30, 60 minutos que você está focado aí na sua atividade, existe um pico de desempenho atencional, ou seja, você está no pico de atenção, você está super engajado naquela tarefa, seja, por exemplo, a leitura de um livro, ou você está estudando para o vestibular, ou para um concurso, você está hiper motivado em ficar focado naquela tarefa. Mas veja que depois aí dos 30 a 60 minutos, que passa esse período de foco, a sua atenção ela começa a cair. Os seus circuitos atencionais, eles vão começando a se estressar. E veja que quando eu falo se estressar, do ponto de vista fisiológico, é porque a capacidade do teu cérebro de focar em um único estímulo, manter a tua atenção ali focada em um único estímulo e ao mesmo tempo inibir todas as outras estimulações do ambiente, é uma capacidade que ela é limitada e que ela demanda muita energia para o teu cérebro. Vou te dar um exemplo. Você está prestando atenção nesse vídeo aqui e aí o que acontece? As áreas auditivas e principalmente o córtex pré-frontal, que é a região responsável do teu cérebro por te manter focado, elas estão hiperativas, essas regiões. Já, por exemplo, regiões relacionadas à percepção do toque da sua bunda na cadeira, elas só se ativaram porque eu acabei de te falar. Porque antes você estava sentado na cadeira, sua bunda estava sentindo a cadeira, mas você não estava consciente disso. Porque a capacidade de foco é a capacidade de, ao mesmo tempo em que você está focando em algo, você está inibindo todos os outros estímulos do ambiente e é uma capacidade limitada do teu cérebro, uma vez que ela demanda de muita energia e muito esforço, certo? E aí veja que depois de um tempo essa capacidade, você vai perdendo essa capacidade atencional com o tempo. E essa capacidade atencional, seu desempenho atencional, ele quando bate mais ou menos ali 90 minutos, é aquele momento que você já tá, sabe, fadigado, você já tá cansado, você já tá com a cabeça pesada, sabe? Você tá lendo o livro e parece que as letras não fazem mais. E parece que as palavras não fazem mais sentido, sabe? Você começa a ler o livro de forma mais automática, e aí quando você vê, você pulou uma linha, você, em vez de ir para uma linha de leitura, você pula uma linha. Enfim, a sua capacidade de foco ela já está começando a se prejudicar, já está ficando prejudicada. Nesse momento, é o momento de você fazer uma pausa, certo? Por quê? Veja, portanto, que ó, depois desse ponto aí, que é o ponto de pico de adenosina, que eu vou te explicar já já, tua atenção já fica prejudicada. Você não, como eu já te falei, você fica fadigado, certo? E aí, Estevão, o que é que tem a ver essa adenosina com a atenção? O que é essa adenosina? Presta bastante atenção. Volta aqui para o início do gráfico.
Quando você está focando em algo, como eu te falei, o cérebro ele demanda muita energia, porque é uma atividade dos circuitos neurais do teu cérebro, que é uma atividade que demanda muito esforço, muita energia. E a molécula, lembra lá das aulas de biologia da tia Solange lá no ensino médio? Qual é a moeda energética que a gente usa para realizar as funções do nosso dia? É o ATP, é a adenosina trifosfato. Mas uma vez que a gente vai usando esse ATP, os neurônios vão usando esse ATP para produzir o foco, para que a gente continue focado naquilo, existe um produto metabólico desse ATP que é chamado adenosina. Então, quanto mais você vai executando atividades, quanto mais você vai focando, se concentrando naquilo, está em uma atividade focada, em um trabalho focado, quanto mais você está nesse estado de foco, mais o ATP é usado e mais adenosina vai se acumulando dentro do teu cérebro. E a adenosina, ela é uma molécula que ela tem dois principais mecanismos de ação, né? O principal é que ela inibe certos neurotransmissores do foco, como a noradrenalina, a dopamina, que é um neurotransmissor que te faz ficar motivado ali naquela atividade. A adenosina ela também diminui o cortisol, que também é um hormônio muito importante para o teu foco. Então veja, a adenosina ela vai se acumulando ali dentro do teu cérebro e o teu cérebro fica como se fosse sujo de adenosina, porque a adenosina ela é uma substância tóxica dentro do teu cérebro, dentro dos teus neurônios. E aí, quanto mais adenosina vai se acumulando no teu cérebro, porque tu tá muito tempo focado, quanto mais adenosina, mais pesado fica a tua cabeça, mais fadigado, menos os neurotransmissores do foco estão ali fazendo você se concentrar na tarefa. Enfim, sabe? É como se a adenosina ela diminuísse a atividade dos teus neurônios, sabe? É como se você jogasse areia em uma engrenagem, sabe? A engrenagem está funcionando bem, você joga areia, ela começa a funcionar mal. É isso que a adenosina faz. Percebe aí no gráfico, portanto, que ao longo do tempo que você está estudando aí, a adenosina ela vai aumentando. Ela vai se acumulando. E uma vez que lá para os 90 minutos você faz essa pausa, o que é que acontece? A adenosina, como você para de focar, como você para de estudar, você se levanta da mesa e vai fazer outra coisa, que é o ideal, que eu vou te falar ainda nesse vídeo, o que é que acontece? O teu cérebro ele entra em um estado que a ciência chama de sono local. É como se as áreas responsáveis pela sua atenção e pelo seu foco, elas entrassem em um padrão de atividade que acontece durante o teu sono. E o que é que acontece durante o teu sono? Acontece uma lavagem dessa adenosina. O teu cérebro, ele basicamente liga diversos sistemas, principalmente um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, que vai passando entre os teus neurônios, se embreando ali entre os teus neurônios e vai lavando essa adenosina dentro do teu cérebro. E depois de 90 minutos que você faz uma pausa estratégica ali de mais ou menos 20 minutos a meia hora, essas áreas que estão já muito exaustas, que foram muito usadas durante os 90 minutos de foco, entram nesse estado de sono local. É como se só essa área dormisse. E aí a adenosina começa a ser lavada. Só que algo muito importante, olha, durante esse período de pausa, o que é que acontece? Para que ocorra esse processo chamado sono local, você precisa praticamente desligar essas áreas de foco. Então, saiu da mesa de trabalho, saiu da mesa de estudo, vá fazer qualquer outra coisa que não demande dos teus circuitos atencionais. Melhor coisa que você pode fazer. Você pode sair com o teu cachorro, dar um passeio no parque, ou mesmo fazer tarefas domésticas. Você pode varrer a casa, arrumar o teu quarto. Faça algo que não tem nada a ver com atividade de foco, sabe? Você pode meditar. No melhor das situações, a melhor coisa que você poderia fazer era se deitar, fechar o olho, tentar meditar ali, tentar fazer alguma técnica de respiração, porque isso vai induzir o teu cérebro a um estado de relaxamento que vai ser muito mais propício a esse sono local e essa lavagem da
adenosina. Veja ali que mais ou menos uma pausa de 20 a 30 minutos é o suficiente para... Olha para o gráfico, preste atenção nesse gráfico. É o suficiente para que a adenosina caia. E aí, a adenosina caindo, depois de 20 a 30 minutos de pausa, você já está... O seu cérebro, na verdade, já está preparadíssimo, os teus circuitos atencionais já estão limpos de adenosina, já estão preparadíssimos para começar outro ciclo de 90 minutos. Veja, portanto, por que o Pomodoro ele não funciona, cara. Porque, veja, fisiologicamente, o que é que acontece? O nosso cérebro ele sustenta períodos de foco de até 90 minutos. Depois disso, você precisa de um descanso de 20 minutos. Só que o Pomodoro, ele é o que? 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Só que o que é que acontece? Olha para o gráfico de novo. Os primeiros de 20 a 25 minutos aí, veja que a tua atenção ela ainda está crescendo gradualmente e o pico de atenção ainda nem chegou. O pico de atenção acontece lá entre 40 e 50 minutos, 1 hora. Esse período inicial dos 25 minutos aí do teu foco, ele tem um nome. É um período de calibração atencional, em que os circuitos começam a entrar em um estado de foco ainda. Ele ainda está se ajustando, se calibrando, para que só lá na frente tenha um pico de foco. E aí o que é que o Pomodoro faz? Depois de 25 minutos, o teu cérebro ainda nem se calibrou direito, os teus circuitos ainda nem estão totalmente ajustados assim, você vai e barra esse processo. E aí não consegue chegar ao pico de atenção máxima que acontece lá depois dos 30 minutos até 1 hora de foco. Então veja que o Pomodoro, em primeiro lugar, ele nem te permite entrar no período de mais foco, porque ele quebra o processo. E depois que é quebrado o processo, aí, tu vai começar tudo de novo. E aí depois você faz uma pausa de 5 minutos e depois começa de novo um bloco de 25 minutos. Cara, fisiologicamente o Pomodoro ele não faz sentido. E depois que... e outra, eu tô deixando todos os artigos científicos que eu usei para embasar esse vídeo aqui na descrição, certo? Então veja que, basicamente, o Pomodoro ele é fisiologicamente disfuncional para a gente. E a melhor forma de você estudar é períodos de 90 minutos de foco e algo muito importante, esses primeiros 25 minutos são os períodos mais difíceis, uma vez que o teu cérebro ainda não está em um padrão de atividade de hiperfoco, ele ainda está se calibrando, sabe? É como se os circuitos tivessem se preparando, se aquecendo para o foco ainda. Por isso que é muito comum as pessoas falarem, Estevam, eu começo a estudar, mas depois de 15 minutos eu ainda nem tô tão focado assim, sabe? Às vezes alguma distração me distrai e eu ainda nem tô tão focado depois de 15 minutos de estudo. Mas, entende, cara? Você tá no período de ajuste atencional, de calibração da tua atenção. Eu te faço esse desafio. Cria o compromisso contigo de esperar pelo menos de 25 a 30 minutos, que é o período que a tua calibração atencional acontece e você já entra no estado de hiperfoco, no estado de flow. Cara, se tu esperar meia hora, se tu ficar esperando sentado lá, estudando, lendo, trabalhando naquele teu projeto profissional por pelo menos 30 minutos, depois de 30 minutos tu não vai querer parar, porque tu vai ter já entrado no estado de flow, em que tua atenção ali está em hiperfoco. Depois, claro, você tem um pico de hiperfoco e depois você tem uma queda desse foco, uma queda natural devido ao acúmulo de adenosina. Mas eu te faço esse desafio. Em vez de usar o Pomodoro aí, que eu sei que você usa porque eu já usei e talvez você não se dá tão bem com ele, tente usar essa técnica de 90 minutos de foco e 25 minutos ali de descanso, que é o suficiente para o teu cérebro, por meio do sono local, lavar a adenosina. Então eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais técnico, eu usei um pouquinho mais de conceitos técnicos da neurociência, mas não tem o que fazer, cara. É importantíssimo você aprender isso, porque só através do conhecimento você consegue modular aí
e aplicar neurociência à tua rotina. Neurociência aplicada à rotina. E é isso que eu ensino no meu canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. E eu tô deixando aqui do lado um vídeo que eu espero que também você assista, porque também vai te ajudar. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!